Estamos aqui? Sim, senhora. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho da Habitação. Começo naturalmente por dar as boas-vindas à Associação da Hotelaria de Portugal, que nos pediu esta audiência, e foi naturalmente com muito gosto que, em nome do Grupo de Trabalho e todos os grupos parlamentares, aqui recebemos. Temos connosco o Dr. Bernardo Trindade, a Dra. Cristina Cisa Vieira e o Dr. Bernardo Dessa Leal, que, como estamos com um bocadinho de atraso, vamos começar de imediato. Como sabe, tem 5 minutos para uma intervenção inicial. Sei que já nos enviou um parecer que foi também distribuído aos senhores deputados e, portanto, conhecem também uma parte da tomada de posição que também aqui a Associação nos traz. Depois segue-se as questões dos senhores deputados e depois, no fim, uma grelha um bocadinho mais simpática, 15 minutos para a resposta final. Nós, pelo parecer que recebemos da Associação, interpretámos também que iremos aqui debater a questão do mais habitação, mas naturalmente total liberdade neste momento. Este grupo de trabalho já tem enquadramento para discutir as matérias de habitação e os seus projetos de uma forma mais abrangente. Por isso, passo-lhe a palavra de imediato. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É para a Associação da Hotelaria de Portugal um enorme gosto aqui estar, a nossa Casa da Democracia, e uma resposta desde logo positiva em relação ao repto que lançámos, que foi, no fundo, juntar, para além do parecer que enviámos sobre esta importante matéria, a disponibilidade de podermos aqui estar e podermos ser ouvidos em tempo próprio. Sabem que as circunstâncias estão a acelerar-se e vão ter, aliás, um debate muito proximamente aqui no plenário e, portanto, se pudermos contribuir, muito agradecemos. Muito rapidamente, o Sr. Presidente referiu, acompanham-me nesta audiência a Dra. Cristina Cisa Vieira e o Bernardo Dessa Leal, que comigo fazem parte da direção da Associação da Hotelaria de Portugal e, portanto, vamos cumprir isso. A primeira intervenção, os 5 minutos, é da minha responsabilidade. Depois, as respostas aos seus deputados, nós faremos a avaliação em função de quem é que está mais preparado para poder responder. Dizer que, para além do parecer que nós enviamos, este tema é um tema que é para nós e assume para nós uma extrema importância quando falamos do alojamento local. Podia haver a tentação de dizer que a hotelaria, nós somos a principal associação hoteleira do país, uma associação que tem mais de 100 anos, de reconhecida utilidade pública, com cerca de mais de 800 associados, que podia ter um parti-pris qualquer contra o alojamento local. E a nossa resposta, muito claramente, é não, nós recusamos esta ideia, em primeiro lugar, porque o alojamento local hoje representa, indiscutivelmente, uma presença muito forte em sede de alojamento turístico, 1.475 quartos, 31.000 moradias, 71.000 apartamentos, 7.600 estabelecimentos de hospedagem, dos quais 829 hostels, dão bem a conhecer a importância desta componente de alojamento e são, sobretudo, uma resposta importantíssima naquilo que é um pouco a resposta da oferta face a uma procura crescente de Portugal. Ou seja, não é possível pensar que, alguma vez, a hotelaria, ela própria, teria capacidade de, per si, dar resposta a essas solicitações e, portanto, integramos, obviamente, esta dimensão com muito gosto. Depois há um outro aspecto aqui que é muito importante, como é evidente, há alojamento local um pouco por todo o país e há hotéis um pouco por todo o país. E há zonas do país onde não se justificam mais unidades hoteleiras e justificam estabelecimentos de alojamento local. Pela sua dimensão, pela sua natureza, pela forma como se desenvolvem. Há um aspecto de ordem mais pessoal, se me permite, Sr. Presidente, tem que ver com o seguinte. A legislação do alojamento local é de 2008 e eu tenho, se quiserem, um bocadinho esta noção de ter sido um pouco o pai da criança. Porquê? Porque o alojamento local é criado com a Lei 39 de 2008, Decreto-Lei 39 de 2008, e na altura, basicamente, e na minha condição de Secretário de Estado do Turismo nesse tempo, de resolvermos o problema do alojamento ilegal, trazê-lo para o circuito formal da economia, nomeadamente na nossa principal região turística do país, o Algarve.
eram cerca de 300.000 unidades que estavam descaracterizadas e que precisavam de migrar para o circuito formal da economia e, portanto, temos, até por isso, uma grande simpatia para com o alojamento local. Mas entendemos que, passados que estão 15 anos desde a criação do alojamento local, é importante que se faça uma reflexão profunda em sede daquilo que para nós é muito importante. Separar o alojamento local individual, bem entendido os apartamentos que dentro de prédios de habitação coabitam com espaços de habitação, e desse ponto de vista o condomínio é de facto um juiz importante no quadro da definição daquilo que é a relação entre pessoas que integram esse prédio de habitação, mas outra dimensão que é uma dimensão muito importante, que é o alojamento local coletivo. E desse ponto de vista, para nós, as guest houses, os hostels, os apartamentos com serviço deviam migrar para os empreendimentos turísticos. E desse ponto de vista, responder a algo que para nós é muito importante. Os empreendimentos turísticos desenvolveram-se bastante, têm hoje uma panóplia de serviços muito diversa e muito interessante, e este tipo de alojamento enquadra-se perfeitamente no quadro dos empreendimentos turísticos, obviamente garantindo condições de equidade, de tributação, de flexibilidade iguais àquelas que existem na lei dos empreendimentos turísticos e, por outro lado, permitindo a que estes estabelecimentos pudessem candidatar-se a programas comunitários, a programas de apoio, que em toda a sua dimensão de administração pública vêm respondendo. E, portanto, a nossa perspectiva é, de facto, valorizar o alojamento local, aproveitar este programa do Mais Habitação e respondendo à questão do tratamento do alojamento local para podê-lo integrar de uma forma, digamos, mais madura em função de uma reflexão que fomos todos produzindo, a Administração Pública Central, o Turismo de Portugal, as câmaras municipais, e, de alguma maneira, evoluirmos de uma forma positiva em torno daquilo que é fundamental. Tratar o problema da habitação, mas não descurar aquilo que é um quadro da afirmação da atividade turística na economia nacional. Mais de 20% de forma indireta contribuem hoje para o PIB e nós não podemos ser indiferentes. Portugal não se pode dar ao luxo de perder oportunidades desse ponto de vista. Muito obrigada. Vou passar a palavra de imediato à Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Boa tarde, Sra. Coordenadora, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente e Sr. Vice-Presidente também do Conselho Diretivo, a todos muito obrigada por estarem aqui, são muito bem-vindos e certamente que os vossos contributos são muito úteis à nossa reflexão. A exposição inicial do Sr. Presidente foi uma exposição muito interessante, de alguma forma surpreendeu-me, porque vem falar de uma realidade no âmbito do turismo, e nós ainda ontem tivemos cá o Sr. Ministro da Economia, a quem colocamos exatamente estas questões, e perguntei-lhe se a intenção era um desinvestimento no turismo em Portugal, ao que ele respondeu que não é essa a intenção do Governo, e, portanto, o Sr. Presidente coloca a questão no local certo, ou seja, estamos a falar do investimento em turismo e estamos a falar de algo que Portugal não pode perder e que hoje tem dois segmentos muito bem separados, que é o segmento do alojamento local e o segmento dos empreendimentos turísticos. E, portanto, a questão é aqui que deve ser colocada e nós entendemos perfeitamente que assim deve ser. E, portanto, a minha primeira pergunta é: relativamente à sua questão de dizer aproveitar o Mais Habitação para fazer uma discussão mais aprofundada sobre estas questões, será que é aqui o local certo, do ponto de vista sistemático, onde devemos fazer esta discussão? Será que é falar dos empreendimentos turísticos e do alojamento local que nos vai trazer mais mercado de habitação e mais respostas para a habitação, para quem mais precisa, para a classe média e para as pessoas que necessitam de apoios extraordinários? Ou não valeria a pena retirar do pacote Mais Habitação e acabar com o ruído que tudo isto está a provocar nos investidores, no mercado em geral, e fazer uma reflexão separada da habitação e mais aprofundada, com estudos, fazendo um diagnóstico, porque que eu saiba, esse diagnóstico também não foi feito, ou seja,
não está demonstrado até que ponto o alojamento local tem um impacto negativo no mercado da habitação. Portanto, e esse para nós era o ponto de partida, quando queremos misturar tudo e quando queremos falar de habitação e de alojamento local. E o que o Sr. Presidente nos veio dizer é: o alojamento local é uma realidade que Portugal não pode deixar de ter porque os empreendimentos turísticos não respondem por si só às necessidades. O que devemos repensar é as questões do alojamento local quando elas são respostas em termos coletivos. E muito bem, quando estamos a falar dos hostels, por exemplo, se não deveria ter um regime diferente do que tem o alojamento local quando é num quarto, quando é numa moradia ou quando é num apartamento, numa propriedade horizontal. Aqui sim, isto era discutir o alojamento local, o turismo e os empreendimentos turísticos de uma forma séria e não misturando e não criando este ruído que o pacote mais habitação veio causar. Portanto, era este desafio que lhe fazia, se estariam disponíveis para fazer esta reflexão num outro âmbito e retirando daqui e podendo também nós discutir o programa Mais Habitação de outra forma. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar a Associação da Hotelaria de Portugal, cumprimentar o Dr. Bernardo Trindade, a Dra. Cristina Cisa Vieira, o Dr. Bernardo S. Leal. Como foi dito pela Coordenadora e também cumprimentar também os senhores e senhores deputados. Como foi dito, este é um grupo de trabalho que começou por analisar o Programa Nacional de Habitação e, naturalmente, que o seu objeto foi ganhando latitude com um conjunto de iniciativas das diferentes forças partidárias e também do Governo que são mais latas na temática da habitação. Antes de mais, elogiar-lhe aqui a sua apresentação que nos fez, porque neste debate da habitação temos visto uma posição sobre as medidas adotadas por algumas forças políticas como uma tentativa de benefício ou de colocar uma relação de tensão entre hotelaria e alojamento local. E a sua intervenção e a posição da Associação da Hotelaria de Portugal revela exatamente o contrário, que tem uma visão que lhe interessa, dizemos assim, os destinos também do alojamento local. E parece-nos haver aqui alguma justiça nesta questão que até permite-me dizer assim que é a reivindicação mais antiga da Associação da Hotelaria de Portugal, que é este tratamento distinto entre realidades que são tratadas uniformemente e têm características diferenciadas entre si. E um argumento que às vezes é invocado nesta discussão é que as medidas potencialmente adotadas para o alojamento local constrangem a oferta turística e colocam a situação do turismo numa situação potencialmente difícil da disponibilização da oferta e para continuar a colocar o país neste setor. Mas a pergunta que lhe fazia era se, nesta migração, se pelo cumprimento de outras regras específicas, nomeadamente de aplicação dos empreendimentos turísticos, não poderíamos também, de certa forma, alcançar o mesmo resultado, no sentido em que guest houses, hostels ou outros poderiam ter de cumprir com certos requisitos que, face à situação existente, e independentemente da justiça dessa posição, não poderia também, de certa forma, a garantir e ter esse mesmo efeito. Depois, também dizer que da parte também foi dito muito sobre as intenções aqui em causa e nunca teve o objetivo sequer matar-se o alojamento local, como foi referido, ou digamos, criar constrangimentos ao setor. O que se procura com isto até é no sentido da lei que foi criada em 2018, que afirma o papel dos municípios, caminho esse que este diploma também preconiza, nomeadamente com a contribuição extraordinária, que depende sempre de uma decisão municipal, e ou seja, se permite criar um instrumento que atinge e só pode ser aplicado em zonas de maior pressão urbanística, e por isso perguntar como é que também avalia esta dimensão e dizer que, no fundo, o que se procura aqui com esta lei, e ao contrário do que aqui foi referido pelo PSD, nos parece fundamental aproveitar este momento para olhar para o alojamento local e, até nessa revisitação de uma lei de 2008, construir de novo o harmónio entre alojamento local e habitação. Este é o principal objetivo, é isto que procuramos e, nesse sentido, também parece-nos importante ver esta avaliação mais geral de como é que podemos atingir este objetivo do harmónio entre alojamento local e habitação. Muito obrigado, Sr. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os seus deputados. Um cumprimento especial aos
Srs. Doutores Bernardo Trindade, Cristina Cisa Vieira e Bernardo Dessa Leal. Antes de mais, permitam-me saudá-los por um evento fantástico que eu tive a oportunidade de estar presente no passado mês, da Associação de Hotelaria de Portugal, em conjunto com a Booking. Pena que só o grupo parlamentar do Chega tivesse estado representado, porque acho que foi enriquecedor para quem participou e muito conseguimos perceber. E, ao que sei, o convite foi extensivo a todos os grupos parlamentares. No que a nós nos diz respeito, foi muito útil e agradecemos o convite e manifestamos todo o interesse em estar presente em próximos eventos. Relativamente à apresentação do Sr. Bernardo Trindade, foi perfeitamente esclarecedora para perceber que há aqui uma harmonia, uma simbiose e até uma forma de se complementarem os vários setores que compõem a hotelaria em Portugal, desde os grandes hotéis, passando pela guest house até ao alojamento local mais pequeno em apartamento. E é bom que nesta discussão, que principalmente o Governo e o grupo parlamentar que suporta o Governo, perceba que o alojamento local, aliás, o que estão a fazer, primeiramente, permitam-me dizer desta forma, o que estão a fazer ao alojamento local é uma sentença de morte. Seja ela no imediato ou a prazo, não passa de uma sentença de morte. E os dados comprovam-no. Estamos a falar que 42% das dormidas turísticas em Portugal são no alojamento local. Estamos a falar que, de uma forma direta, o alojamento local emprega 55 mil pessoas. Estamos a falar só direto. E, acima de tudo, o que o turismo representa no nosso PIB é algo que não pode nunca ser escamoteado desta discussão. Estamos a falar que 42% das dormidas têm um impacto aproximado entre 3,6% e 4,2% no PIB, representando uma parte muito significativa da riqueza que se produz no nosso país. Para não esquecer também que, com o fim do alojamento local, vamos perder inevitavelmente turistas, não só pela perda de capacidade de camas, mas também porque o alojamento local representa certa tipologia de turistas que não querem a hotelaria tradicional, que o tipo de turismo que procuram leva-os a procurar o alojamento local. Seja porque vêm em família e precisam de um apartamento e querem cozinhar, seja porque para o género de turismo que vêm fazer, o alojamento local é o que melhor serve as pretensões. Para terminar, dizer que estamos perfeitamente solidários com a Associação. Temos vindo de forma reiterada a mostrar o nosso desagrado com estas medidas e com o pacote de habitação do Governo. Naturalmente, e sem qualquer reserva, assumimos publicamente que votaremos contra este pacote, porque não encontramos Sr. Deputado, eu pedir atenção ao tempo, tenho que terminar. Vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, e termino desta forma. Não serve nem a nós, nem aos portugueses, nem ao turismo este pacote mais habitação. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Será o Dr. Bernardo Trindade da mesma? Pronto, passa a palavra à Associação para poder responder aos senhores deputados. Muito rapidamente, como vos disse, agradecendo de forma muito sincera as questões que aqui foram formuladas, nós depois neste tempo usaremos um bocadinho um pouco também com a expertise de cada um dos três elementos, porque nós, de facto, também nos complementamos a esse respeito. A Sra. Deputada Márcia Passos trouxe aqui duas questões que são extremamente importantes, eu diria. Em primeiro lugar, a questão da temática da habitação. E, no fundo, levantando a questão se
o tema da discussão da habitação devia ou não ser separado um bocadinho destas dimensões económicas que a hotelaria e o alojamento local comportam. Nós temos um tema, o tema da habitação é um tema na sociedade portuguesa, é um tema que tem que ser tratado. E desse ponto de vista, deixe-me que lhe diga que uma das questões que se colocam, um dos temas mais importantes, no fundo, com que os hoteleiros se confrontam atualmente, e admito que os responsáveis por estabelecimentos de alojamento local, é, no fundo, o tema da fixação das pessoas, da fixação dos recursos humanos. Nós perdemos cerca de 45 mil ativos durante a pandemia, recuperamos já cerca de 34 mil, mas sendo certo que a ambição cresceu, porque, entretanto, prevê-se a abertura de mais 65 unidades hoteleiras só neste ano. E, portanto, as unidades hoteleiras são atividades capital intensivas, mas são também mão de obra intensiva. E, portanto, nós precisamos destas pessoas. E há um tema que é um tema absolutamente transversal, que tem que ver com o seguinte: nós já não nos bastamos para, no fundo, recrutar, ou seja, eu não consigo hoje recrutar portugueses para determinadas funções. E é claramente a nossa lógica de país de acolhimento que permite, de facto, que as pessoas decidam favoravelmente a vir trabalhar, a vir desenvolver atividade no nosso país. Mas eu tenho que resolver também o problema da habitação. Porque, obviamente, as pessoas depois têm que, no fundo, ter respostas a este nível. E uma das coisas que propusemos, e aliás está bem vertido no parecer que vos enviamos, foi precisamente a possibilidade de integrarmos, de facto, um incentivo a pagar pelas empresas até 200 euros, para que esse montante pudesse ser deduzido em sede de carga tributária. Da mesma forma como fazemos para a alimentação. A alimentação, o subsídio de alimentação é um subsídio que está isento do pagamento de impostos e, relativamente à habitação, entendíamos que, no fundo, nesta temática, uma vez que estamos a mergulhar e a tratar este debate de forma muito intensa, obviamente com o envolvimento de todo um conjunto e uma panóplia muito alargada de pessoas, e, portanto, essa era uma matéria que gostávamos de ver vertida nesta discussão. E a nossa presença aqui, simbolicamente, e uma vez que ela antecede um debate que vão fazer de forma mais alargada, poder integrar esta dimensão de raiz, se quiser, de cariz tributário. O Sr. Deputado levanta depois outra questão, que é uma questão muito importante, e sobretudo para quem investe, ela tem uma importância acrescida, que é, no fundo, a previsibilidade em sede de investimentos. Quando nós estamos a alterar as regras a meio do percurso, como é evidente, isso não é favorável ao investimento. Isso, de alguma maneira, traz dúvidas, traz interrogações. E uma vez que Portugal hoje é colocado no topo do pensamento de quem investe, como é evidente, as regras devem, obviamente, estar bastante claras e garantir, sobretudo, a perenidade e a previsibilidade da sua aplicação. O Sr. Deputado Pedro Anastácio traz-nos aqui um tema que é um tema de extrema importância também, que tem que ver com a questão da simplificação. Quando nós dizemos que os hostels, que as guest houses, que os apartamentos com serviços devem migrar para os empreendimentos turísticos, pressupõe naturalmente que, quer do ponto de vista da Administração Pública Central, designadamente da nossa Autoridade Turística Nacional, o Turismo de Portugal, quer das próprias câmaras municipais, este diálogo tem que ser um diálogo no caminho do simplex, ou seja, não pode ser com o mesmo Turismo de Portugal, ou seja, em que, no fundo, a equipe está montada e que, face ao problema, muitas vezes chutava-se para o alojamento local porque era a forma mais simples de licenciar. Ora, isso não pode acontecer. Passados 15 anos deste debate, é importante, no fundo, que o quadro legislativo, o quadro normativo, seja um quadro de simplificação e de maturidade, sobretudo por uma razão simples, que também refere, que é a questão da equidade.
Ou seja, quando eu quero integrar estas dimensões todas, como é evidente, o pressuposto aqui é que em sede de licenciamento, em sede de fiscalidade aplicável, ela possa de alguma maneira ser igualmente competitiva para todos e a contraparte, se quiser, é também permitir que, por exemplo, instrumentos de capital como Portugal Ventures ou como, digamos, sociedades de capitais de risco ou incentivos comunitários possam ter aplicação neste tipo de alojamento. É, digamos, algo que nos parece também muito aceitável. Finalmente, o Sr. Deputado Filipe Melo, e aliás agradeço muito a referência que fez em relação à presença, nós valorizamos muito a sua presença na nossa sessão da Booking e o desafio está aceite. Ou seja, nós manteremos os convites aos diversos grupos parlamentares, porque é obviamente com muito gosto que, uma vez que reconhecemos todos a importância desta atividade económica no quadro da afirmação política, económica e social do país, ter-vos nas nossas sessões enriquece o debate, porque traz uma dimensão política que, de alguma forma, traz para a centralidade deste debate as questões que se relacionam com o turismo, e isso é, obviamente, muito importante. Deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, que estive aqui a consultar os nossos dados e, sobretudo, as fontes com que trabalhamos, e a fonte com que trabalhamos não tenho melhor do que o INE e o seu braço armado, o Travel BI, e em 2022, peço desculpa, não foram 42% das dormidas no alojamento local, mas 14% das dormidas no alojamento local. Não lhe retire a importância, mas 82% das dormidas em Portugal é feita em unidades hoteleiras. E, portanto, como lhe digo, não resulta daqui das minhas palavras alguma animosidade para com o alojamento local, ele é absolutamente complementar e vem responder a todo um conjunto de desafios que o país vem atravessando em sede de poder receber as pessoas. E é das coisas que mais me deixa satisfação é hoje perceber que nós não só temos uma hotelaria de grande qualidade quando comparada com outras congêneres, mas temos estabelecimentos de alojamento local absolutamente fantásticos do ponto de vista daquilo que oferece, e é mais uma forma, mais um instrumento que valoriza Portugal enquanto destino turístico, mas dizer-lhe, sobretudo, que este trabalho tem que ser feito com todos. A nossa abordagem, quando propomos a separação entre alojamento coletivo e individual, apartamentos em blocos de habitação, e o alojamento local coletivo, é uma forma de premiar este desafio, de qualificar o nosso alojamento. E, portanto, esse é claramente algo que foi sempre o sentir da Associação de Hotelaria de Portugal e, por meio de razão, neste debate, tem obviamente uma grande importância. Cristina, eu agora passava-lhe a palavra e naquilo que puder, com a sua autorização. Com certeza, tem a palavra doutora Cristina Cisa Vieira. Então, muito obrigada, muito boa tarde a todos, senhores e senhoras deputados. Ora bem, só dar aqui uma outra chega. Nós contribuímos muito ativamente quando da última revisão da Lei do Alojamento Local aqui na Assembleia da República. Já há o tempo as grandes questões que se colocavam era se efetivamente o alojamento local estava a criar uma pressão inaudita sobre a habitação e se efetivamente não seria de corrigir aquilo que era uma imensa abertura que a lei dava à instalação. E nós consideramos que sim, até porque tínhamos feito um estudo com a Universidade Nova, que era a Business School, que era a Faculdade de Direito da Universidade Nova, e claramente isto estava a avançar de uma maneira que estava a comprometer o equilíbrio até de vivência. E, portanto, as coisas andam realmente relacionadas, quer aqui, quer em qualquer outra cidade do mundo. Mas também dizíamos mais, e é por isso que aqui, não apenas isto o Dr. Bernardo Trindade dizia, da distinção entre alojamento local coletivo versus individual, e, portanto, esta questão do investimento, da caducidade das licenças, da renovação da entrada no mercado, mas também propomos outras situações de distinguo aqui, não é? Que é locais de vilegiatura versus outros. E, portanto, Sr. Deputado, essa situação da CEAL, da Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local, nós realmente não somos favoráveis, preferiríamos uma questão de verdadeira correção fiscal depois sobre os rendimentos obtidos e não esta contribuição ad hoc, seja ou não sobre zonas de maior pressão urbanística, porque pensarmos, por exemplo, na situação do Algarve, onde são de facto os apartamentos que entram no mercado e entram durante o verão, significa dar
férias a muitos portugueses designadamente, não é? Que nem sequer temos capacidade hoteleira instalada para efetivamente responder a esta procura, nem verdadeiramente os preços são para uma família de 4 ou 5 pessoas passarem temporadas no Algarve de uma semana, muito menos 2. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando tiramos fora a criança com a água do banho, porque efetivamente esta distinção, que já a lei de 2018 entreabria a porta para serem os municípios a fazerem ali mais acupuntura, só foi realmente aplicada nas cidades. Faltou esta amplíssima zona. Portanto, nós não é apenas esta distinção, porque aí, de facto, como o Dr. Bernardo Trindade dizia, isso ocupa-nos a nós. E o Dr. Bernardo Dessa, aliás, já pode dar aqui esta achega. Ou seja, o alojamento local coletivo, a diferença entre um hotel e um hostel é o S no meio. É que haja quartos e as experiências coletivas, mas tudo o mais é coletivo. Portanto, nós já há muito tempo, desde 2016, e pena foi que em 2018 não se tivesse aproveitado a boleia para introduzir, de facto, essa distinção. Porquê? Porque nós realmente, no elenco de empreendimentos turísticos, já há muitos, não é? Há os hotéis apartamentos, o turismo no espaço rural, o turismo de habitação, os parques de campismo, passa a haver hostels, guest houses, com um regime ad hoc e próprio. Não é que nós queiramos complexificar o procedimento de licenciamento, mas é, de facto, tratar a coisa pelos nomes, não é? É alojamento local coletivo, destina-se ao alojamento a turistas, diferentemente, muitas vezes, do que se passa com os apartamentos em alojamento local, não é? Que, sim, são turistas, mas por mais longas estadas, nos casos, etc. Portanto, há uma relação, de facto, complexa entre o alojamento local, individual, e a habitação. E como o Dr. Bernardo Trindade dizia, nós também, como hoteleiros, a questão da habitação e o equilíbrio não é só vital para a atração turística dos destinos, mas porque também precisam os trabalhadores de estar alojados. Daí, de facto, a proposta da HP ser mais ampla, por um lado, e por outro lado também esta situação de poder haver esta contribuição que, mesmo que fosse durante um período de tempo excepcional, extraordinário, de facto em nada vem prejudicar, vem ser, aliás, mais um atrativo para a função turística. E não só, não é? Porque estamos a falar também de trabalhadores de agricultura, etc., que possam realmente servir para este fringe benefit, entre aspas, mas alocado especificamente à função habitação, descomprimindo também um bocadinho aquilo que vem sendo a dificuldade de encontrar habitação. E, portanto, consideramos que aqui, efetivamente, nós dizemos, a intenção não era matar, nem era a sentença de morte do alojamento local, mas caminhava fortemente para lá. E, de facto, estas distinções, a nosso ver, permitem-nos calibrar a coisa. É certo que o Sr. Deputado concorda consigo, que isto a seguir, a discussão em sede de empreendimentos turísticos tem que ser tida, e aí é uma matéria executiva. Mas a própria Assembleia pode dar esse sinal. As situações, como digo, em 2018, e estavam todos os grupos parlamentares naquela comissão, era muito já da premência do alojamento local, e ele existe efetivamente. A última coisa, de facto, o que o Dr. Bernardo Trindade dizia é muito verdade, os nossos dados resultam dos dados oficiais, aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo dava nota, ainda está dentro do Eurostat um grupo de trabalho constituído com as plataformas. É muito preocupante. É muito preocupante esses resultados, significa que há muito alojamento local não declarado em Portugal, é o que isso significa. E eu acho que, ou bem que nos apoiamos nos dados oficiais e percebemos, e de facto há aqui também, do ponto de vista do INE, porque só acompanha alojamento local com mais 10 camas, e nós, na Associação de Hotelaria de Portugal, que acompanhamos muito esta realidade, há muitos erros de registros, muitos erros de registro. E esta situação só nos preocupa. Se nos dizem que 42% das dormidas são em alojamento local, é evidente, e se os dados oficiais não o dizem isto, há aqui alguma coisa que não está a bater bem. Pronto, eu acho que valia a pena só, se o Bernardo Dessa Leal também desse aqui um bocadinho a parte do alojamento coletivo. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado por esta audição. Queria só acrescentar aquilo que o Dr. Bernardo e a Dra. Cristina disseram e puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque o grupo independente que eu represento é um dos grupos que há mais anos intervém nesta área. Fomos dos primeiros a ter alojamentos local em Portugal desde 2009 e depois a ter também hostels, tanto em Sintra como no Centro Histórico de Lisboa, como no Centro Histórico do Porto. E esta é uma realidade que existe
a tipologia existe já há muitos anos, desde o século XIX, portanto é uma tipologia, na altura, Pousadas da Juventude, nasce na Alemanha e vem no sentido de democratizar as viagens e as trocas culturais entre os jovens europeus dessa altura. Depois nasce a versão 2.0 e esta versão já nasce em Lisboa e nos centros históricos portugueses. Portanto, é uma coisa fantástica que nós temos. Temos os melhores hostels do mundo e é uma coisa que nos devemos orgulhar, porque estamos há consecutivos anos a ganhar os melhores hostels do mundo. E somos um exemplo, somos um benchmark. Quando alguém quer abrir um hostel no mundo, vem a Lisboa, ao Porto, a Aveiro e ao Algarve estudar aquilo que se faz em Portugal. É uma coisa que nos devíamos orgulhar e não devíamos, evidentemente, matar. E depois, porque se introduzimos esta legislação que queremos introduzir, vamos evidentemente matar, porque, não sei se vocês têm conhecimento, mas o maior grupo de hostels do mundo, que é o Celina, que nasce na América do Sul, escolhe Portugal para expandir o seu grupo, hoje em dia está cotado na Bolsa, e, portanto, é a referência no mundo em termos de hostels, e se existisse esta legislação, ou até já estivéssemos a falar dela, como estamos a falar agora, era evidente que eles não vinham aqui começar este grupo e, portanto, promover Portugal, promover emprego neste país e investir neste país. Portanto, isso é também um ponto importante, porque só apenas estarmos a falar disto já é dissuador de investimento, como sabemos, e como dizia aqui a deputada. Portanto, é fundamental que estas coisas sejam discutidas de forma aberta, como falávamos todos. Esta ideia de trazer os hostels, que já existem há muitos anos, antes de haver esta legislação do alojamento local, e que estes exemplos de que vos falavam já existem também antes da legislação de 2008, de que o Bernardo foi um bocadinho o seu pai, e é realmente necessário, apesar destas intervenções todas na mudança da legislação, é realmente necessário que ela transitem para os empreendimentos turísticos, porque são, na realidade, empreendimentos turísticos, atendem exatamente as mesmas questões de qualquer hotel, tendo o S do lado social, mas a única coisa que difere um hostel de um hotel é ter mais uma cama em dormitório, e o inverso também é real, porque hoje em dia existe uma quantidade de marcas que investem no mundo e criaram hotéis híbridos, já existem em Portugal vários exemplos disso, das maiores cadeias do mundo, que no fundo trazem um hostel para dentro do hotel. Portanto, isto não se vai parar por estarmos aqui a tentar definir exatamente o que é um hotel ou um hostel. Portanto, isto são empreendimentos turísticos, são hospitality mais do que hotelaria, até às vezes brincamos aqui entre nós, e portanto é importante que esta realidade seja aferida e que seja compreendida. Depois existem, neste momento, 829 hostels em Portugal e a sua grande maioria não são do Celina, nem são do Independente, nem outros grupos que existam. São de pequenos proprietários que investem as suas poupanças, que dentro do seu círculo, como é normal com qualquer empreendedor, vão buscar capitais. Muitas vezes, como sabemos, para começar qualquer empresa, começa-se com capitais próprios, portanto não se vai à banca porque nenhum banco investe. Normalmente é aqueles 3 Fs, Friends, Fools and Family, e portanto são os únicos que investem numa primeira linha de empreendedorismo. Isto tem sido um dos maiores fomentores que há empreendedorismo jovem em Portugal. Portanto, matar os hostels e este tipo de legislação será efetivamente algo muito mau para o segmento e para a tipologia em específico. E com isto termino. Não sei se a Cristina ou o Bernardo querem acrescentar mais algum ponto. Esgotaram, mas também se for só uma questão mesmo de terminar o raciocínio, uma ideia final, não havia problema, mas já terminaram. Muito bem. Pronto, foi um bocadinho, ultrapassámos um bocadinho, mas também com 3 pessoas que tinham naturalmente questões para acrescentar e que acrescentava ao debate. Eu, antes de agradecer e nos despedirmos, o deputado Filipe Melo já me fez sinal 3 vezes que queria dizer alguma coisa. Eu vou permitir, mas, deputado, não é uma nova questão nem uma nova intervenção, porque nós não temos segunda ronda. Não, Sra. Coordenadora, é uma interpelação à mesa para que fique registado, se me permitir. Sra. Coordenadora, em relação ao que foi dito, e não querendo contrariar o Dr. Bernardo Trindade, e até porque isto está gravado e convém deixar também aqui reposta a verdade dos factos, se bem que a doutora Cristina Cisa Vieira, a seguir, deu uma informação complementar. Quando nós referíamos os 42%, isto são dados do Eurostat, uma vez que o INE só considera alojamento local acima de 10 camas. E, tanto quanto nós sabemos, 80% do alojamento local tem menos de 10 camas. Portanto, esses tais 42% isto é uma intervenção, eu vou permitir, mas esta é uma intervenção. Estão refletidos aqui com
uma representação financeira para o turismo de 1,3 mil milhões, só nestes 80% que não são contabilizados pelo INE. Pronto, Sr. Deputado, esta não foi uma interpelação à mesa, foi naturalmente uma intervenção novamente sobre o tema, em que o Sr. Deputado, inclusivamente, naturalmente repetiu o que tinha dito, mas não há problema. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém tem algum acrescento sobre o tema. Bom, muito bem. Bem, então, como previsto, agradecer naturalmente à Associação da Hotelaria de Portugal, agradecer especialmente naturalmente à sua direção, nas pessoas do Dr. Bernardo Trindade, do Dr. Cristina, do Dr. Bernardo Dessa Leal. Acho que foi naturalmente enriquecedor e interessante para juntar ao conjunto de ideias e de reflexão que está a ser feito, naturalmente com concordâncias, discordâncias, mas isso faz parte do debate parlamentar. É muito importante o processo que vamos viver no Parlamento, que se segue ao debate do dia 19 de maio, naturalmente que o debate é importante, mas a partir do dia 19 de maio nós entraremos aqui num processo bastante profundo neste grupo de trabalho de recolha de propostas de alteração e, portanto, de uma certa minúcia de propostas e de já ver no detalhe algumas destas questões de que falámos e haverão, enfim, propostas e soluções finais nunca serão finais, porque as leis podem sempre alterar continuamente, mas enfim, no que diz respeito a estes pacotes no Mais Habitação, será ao longo desta sessão legislativa até julho que fecharemos algumas destas questões, portanto, foi num momento muito oportuno que pediram esta audiência. Queria naturalmente agradecer esse facto e despedir-nos, dizer que estamos sempre disponíveis para outros debates. Muito obrigada.